Vamos orar. Abençoe a vida do seu servo, Senhor Jesus. Creio que a palavra já está no coração do teu filho. Abençoe ele e esse culto é seu. Faça o teu querer, que o Senhor quiser, Senhor Jesus. Cuida é seu. Abençoe a vida do seu servo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor para a igreja. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em primeira carta de Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 até o 19. 1 Pedro 1, do 13 ao 19. Vamos ler? Exortação à santidade. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Pode se assentar, por favor. Eu quero falar um pouco nessa noite sobre santidade. Até porque, como a própria Bíblia ela diz, santidade convém em minha casa. Prega-se tanto sobre prosperidade, prega-se tanto sobre uma vida de vitória. Nada contra uma vida de vitória, nada contra uma vida próspera, né? Mas é um requisito indispensável na atualidade, é viver em santidade, é andar em santidade, é falar em santidade, é pensar em santidade, é agir em santidade. E Pedro, ele traz uma exortação aos peregrinos dispersos do Ponto, Galácia, Macedônia, entre outras localidades. Pedro ele traz essa exortação à santidade. O apóstolo Pedro, nós bem sabemos, conhecemos que foi um homem a qual a Bíblia, Jesus, ele fala que quando ele começou o seu ministério, ele passa por um caminho, vê Pedro consertando as redes e simplesmente chega para ele e diz assim: vem e segue-me. E a Bíblia fala que imediatamente ele, deixando tudo, o seguiu. Não perguntou qual seria o seu salário, o que de fato Jesus queria com ele, mas ele deixou tudo e seguiu, porque ardeu no coração dele algo diferente no momento daquela chamada. Tanto que o próprio Senhor Jesus, lá na frente, disse para ele: o que eu faço agora, lá no momento da Santa Ceia, capítulo 13 de João, ele falou: o que eu faço agora tu não compreende, mas você vai compreender depois. Então, Jesus ele chega para Pedro e pergunta: Pedro, você me ama? Ele diz: Senhor, te amo. Jesus torna a dizer para ele, lá em João 21, Pedro, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros.
Pedro, terceira vez, você me ama? Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Então Pedro, ele foi chamado para ser diferente, um apóstolo diferente, a ponto de a Bíblia dizer, a Bíblia não relata a sua morte, mas ele disse que ele havia de deixar esse tabernáculo, como ele escreve na sua segunda carta. Então ele sabia exatamente que a cabeça dele, digamos assim, já estava sendo pedida, a sua morte já estava sendo planejada. E foi um apóstolo tão ousado que eu estava olhando por esses dias para relembrar, que no momento da sua crucificação, ele foi tão ousado, pastor Edil, você deve lembrar que quando crucificam ele, ele fala assim, olha a ousadia do apóstolo, não, eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor, crucifica-me por favor de cabeça para baixo. Tamanha ousadia, tamanha certeza da salvação que ele tinha. E Pedro, ele pega essa carta aqui e pede que os irmãos peregrinos dispersos do Ponto Galácia, Macedônia, entre outras localidades, ele pede santidade dessa igreja. Ele pede que essa igreja venha andar em santidade. Porque no versículo 18 que nós lemos para frisarmos, ele diz assim, olha, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminável. A minha vida, aleluia, a sua vida, ela não foi comprada com algo material, ela foi comprada com um preço de sangue de um cordeiro imaculado e incontaminável. Então a Bíblia fala-se muito, como eu disse, de prosperidade. É bom. O próprio Senhor Jesus, ele relatou que ele veio para dar vida e vida com abundância. Eu vim para dar vida e vida com abundância. Mas abundância em todas as esferas da nossa vida, em todas as áreas, no âmbito espiritual, na saúde física, na vida material de um modo geral, financeiramente. Só que uma vida abundante também, ela fala, uma vida abundante é uma vida mergulhada na unção, no poder, na autoridade, na ousadia do Espírito Santo. Deus, ele sempre quis no passado e continua requerendo, aleluia, nos tempos presentes, um padrão, aleluia, de santidade do seu povo. Até porque o autor de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, ele vai dizer que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a paz e sem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é preciso ter paz com todos, na vertical e na horizontal, como diz o nosso irmão Demerval, e santificação com Deus e com a igreja, porque sem esses requisitos ninguém verá o Senhor. É muito fácil nós pegarmos hoje, nós vemos que muitas pessoas que são bem-sucedidas financeiramente, ou algumas se intitulam ou auto-intitulam evangélicas. Por quê? Virou moda ser crente ou evangélico. Mas ser na verdade um cristão, que é a definição, como nós sempre aprendemos dentro do estudo, é a definição de um pequeno Cristo, está difícil. Eu tinha uma camisa que tinha um dizer escrito assim: é fácil andar com Jesus no peito, o difícil é ter peito para andar com Jesus. Então ter peito para andar com Jesus embute ou requer uma vida de renúncia, uma vida de santidade. Por quê? Porque Deus, ele sempre quer do seu povo que eles vivam em santidade, em obediência, uma vida de temor e de tremor diante dele.
Por quê? Porque a minha e a sua vida foi comprada, como eu disse, com um preço de sangue. Só que as pessoas estão pouco se importando hoje com o padrão de santidade. Você vai em determinadas denominações e alguém dá testemunho de tantas coisas, mas a vida íntima com Deus está em plano secundário. Quando na verdade o próprio Pedro ele vai dizer assim, que esse mesmo céu, lá no capítulo 3, e essa mesma terra que hoje existe, eles se reservam como um tesouro que há de devorar todos os homens ímpios. Eles são reservados para o fogo, que consumirá tudo. Então o padrão de santidade ficou em plano secundário. Andar de conformidade com os padrões bíblicos, com o que a Bíblia requer, ficou em plano secundário. Não importa mais se Deus, para algumas denominações ou para algumas pessoas, digamos assim, Deus ele só quer um coração. Na década de 80 para 90 mais ou menos, naquela época para cá, algumas pessoas adotou esse jargão e dizer, louvado seja o nome do nosso Deus, que Deus, ele quer o nosso coração. É uma mentira do diabo. Até porque Deus, eu vou até especular aqui, né? Deus ele não é açougueiro. A primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, ele fala o seguinte, ó: olha como Deus ele é imutável na sua natureza, e todo o vosso espírito fluindo do interior para fora, e todo o vosso espírito, e vossa alma e vosso corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O padrão de santidade fluindo de dentro para fora e não reverso, de fora para dentro. As pessoas estão preocupadas muito com o exterior, quando na verdade o mesmo Deus que não mudou, que a Bíblia fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e não será, mas é eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então o mesmo padrão de santidade Deus ele requer, só que fluindo do interior do homem, quando na verdade o homem está preocupado com o estereótipo ou exterior. O homem está preocupado muitas vezes com a roupa ou com o que o mundo vai ver, a forma que o mundo vai ver, quando na verdade a Bíblia fala que Deus ele vê o interior do homem, que Deus ele não atenta para a aparência do homem, mas sim para o exterior, para o interior do homem, melhor dizendo, porque está dentro. A Bíblia nos chama a atenção no capítulo 23 de Mateus. Jesus ele falou assim para o discípulo: olha, na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Observai tudo o que vos disserem e praticai tudo aquilo que eles mandarem vocês fazer, mas vocês não devem prosseguir de conformidade com eles, porque eles dizem e não praticam. Colocam fardos pesados no ombro dos homens e eles nem com um dedo querem mover. Por quê? Porque o fariseu ele vivia de aparência, vivia de formalismo humano, a ponto de chegarem para Jesus numa reunião, num jantar, ou talvez no almoço, e falar assim para Jesus: olha, eu observei que os seus discípulos quando comem, eles não lavam os pratos. Aí Jesus pega eles, chama e fala assim: olha, vocês estão totalmente equivocados, vocês estão totalmente errados. O que contamina o homem não é o que entra no homem, mas é o que sai do homem, porque aquilo que entra no homem desce e é lançado fora. Mas o que sai do homem, isso é que contamina. Porque o adultério, os homicídios, os maus pensamentos, as más obras, enfim, são essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar os pratos, sem lavar a mão, isso não contamina o homem. Então o homem, o ser humano, a sociedade hoje está preocupada com o exterior, em apresentar algo, quando na verdade a Bíblia quer um padrão de santidade da minha e da sua vida. Por quê? Porque o arrebatamento da igreja, aleluia, ele está próximo. E quando no soar da trombeta, a Bíblia fala que a trombeta soará.
quem morreu em Cristo ressuscitará primeiro, e depois nós, que estamos aqui vivos, seremos transformados, e assim nós estaremos sempre com o Senhor. Só que para mim, para você, para aquele ou aquela que se diz cristão de fato, ou que vive uma vida de fato no cristianismo, ele precisa andar numa vida, num padrão de santidade, obedecendo a voz da sua palavra. Precisa haver na minha e na sua vida, louvado seja o nome do nosso Deus, uma abnegação. Porque Jesus, ele disse, sabe o seguinte, lá em Marcos, em Mateus: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia, a sua cruz e siga-me. Então levar a cruz é sinônimo de morrer, irmão Robson. Levar a cruz, que segundo alguns estudiosos, a cruz de Jesus tinha aproximadamente entre 140 e 150 quilos de peso nas costas. É como se nós colocássemos, pastor Joel, 3 sacos de cimento nas costas, comparando mais ou menos o peso da cruz. É por isso que quando Jesus, ele está caminhando no caminho da Via Dolorosa, e ele passa a ver um homem da cidade de Cirineu, né? A Bíblia fala que os homens, os soldados constrangeram Cirineu a ajudá-lo a levar a cruz. Olha que interessante, constranger. Paulo, ele vai dizer que o amor de Cristo, ele nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu, logo todos nós deveremos morrer. Aí esse homem está passando, vindo do seu trabalho, com a sua marmita, digamos assim, entre aspas, não tinha nada a ver com a causa. Pegam aquele homem, colocam parte da cruz sobre ele, e ele começa a andar com Jesus sobre a Via Dolorosa, rumo ao Gólgota, levando aquela cruz de mais ou menos 140 quilos. Então, andar com Jesus, para prosseguir um caminho de santidade, requer renúncia, requer abnegação, requer abrir mão de algo. Pastor Joel falou aqui agora sobre Abraão e seu filho. Abraão precisava abrir mão de algo para experimentar uma intimidade maior com Deus, porque depois que Isaac nasceu, os olhos de Abraão só estavam voltados para Isaac. Só era Isaac. Claro que Isaac significava alegria, sorriso, gozo, satisfação por ter um filho dado por Deus, mas os olhos dele começaram a se voltar para Isaac. Então Deus testou a sua fé, provou a fé de Abraão e pede a ele esse filho. E nós conhecemos o texto. Então Pedro aqui, ele está pedindo um padrão de santidade. Precisa haver na minha e na sua vida, sabe o que? Um sentimento de abnegação. Até porque nós não sabemos quando a trombeta vai soar. Esses dias eu estava lá no Rio, de segunda para terça-feira, de repente deu um vento, começou a levantar telhado, bater portas, e aquela chuva forte. Mas assim será também no arrebatamento da igreja. Quando menos esperarmos, a trombeta soará, e se nós estivermos dispersos, ou desapercebidos, ou vivendo uma vida num padrão de santidade, totalmente contrário àquilo que a Bíblia estabelece para a minha e para a sua vida, infelizmente, quem estiver vivendo dessa forma irá ficar. Aí eu quero trazer aqui o que disse Paulo, que naquele grande dia, parece que ele fala para a igreja de Corintos: naquele grande dia eu quero gloriar-me em Cristo, de não ter corrido e nem ter trabalhado em vão. Não adianta ficar dentro da igreja, vivendo uma mera religiosidade, vivendo como um sepulcro caiado, vivendo de mentira, vivendo uma vida hipócrita, vivendo uma vida, como disse a irmã do louvor, de mero farisaísmo. Fariseu, vivendo de mentira, e há um memorial diante dele a qual nós teremos que prestar conta. A Bíblia fala que há um memorial.
Não há, Hebreus diz que não há criatura alguma encoberta diante dele. Não há criatura alguma encoberta diante dele. A sua vida, a nossa vida está transparente. A nível de igreja, a nossa vida está transparente, porque há um memorial diante dele e todas as coisas elas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Santidade convém em minha casa. Santidade convém em minha casa. Não adianta ficarmos perdendo tempo na igreja. Ou alguém pensar que está enganando o pastor, a pastora, o irmão, a irmã. Esse dia eu fiquei até triste, conversando com uma pessoa. Falei aqui no ensino, terça-feira, um homem que se diz ser pastor, saindo com a irmã do ministério, um homem casado. Se foi chamado por Deus ou não, não sei, Deus o sabe, mas vivendo uma vida de adultério, em cima do altar pregando, mas saindo com a ovelha. Isso é vergonhoso, irmão, é vergonhoso. Pedro está pedindo, está falando aqui, ó, não foi com ouro, com prata ou com coisas corruptíveis que você foi, que nós fomos resgatados, aleluia, da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, sem mancha e sem ruga. A morte de cruz do eu em Cristo, no seu sentido psicológico, no seu sentido físico e principalmente seu sentido espiritual, no sentido espiritual. A cruz era para mim e para você, tanto que a cruz que Jesus levou não era dele, era de Barrabás, mas ele tomou a cruz. Sabe por quê? Para salvar a mim e a você, para nos remir, para nos lavar pelo poder do teu sangue, para poder nos purificar. Aí Paulo, louvado seja o nome do nosso Deus, sabe o que ele fala? Ele pega o capítulo 2 de Filipenses, ele fala assim, que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação, autoprepotência, arrogância, soberba. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se, se esvaziou. Ele aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, achado na forma de servo, fez-se semelhante aos homens, humilhou-se a si mesmo até a morte de cruz. Mas Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão no céu, dos que estão na terra e daqueles que estão debaixo da terra. Jesus Cristo, ele se aniquilou, ele largou a sua coroa, que ele chegou lá em cima e disse: Pai, está consumado. Aquela coroa que o Pai deu a ele, aquele manto, o cetro de equidade que estava sobre o seu braço direito, o cinturão de Rei de Reis e Senhor de Senhores, aquilo que estava no seu manto, na sua coxa, escrito, ele abriu mão de tudo isso, por amor a minha e a sua vida, para poder nos salvar. E hoje ele requer de nós simplesmente um padrão de santidade. É só o que Deus pede de nós. Humanamente falando é difícil, mas Enoque nos deu exemplo de que é possível andar em santidade com Deus. Elias também nos deu um exemplo de que é possível andar, aleluia, em santidade, louvado seja o nome do nosso Deus, em santidade com Ele. A Bíblia relata que Enoque andou 365 anos com Deus, diariamente andando com Deus. Enoque pensava Deus, Enoque andava com Deus, Enoque agia com Deus. Todas as obras, pensamentos e ações, de um modo geral, de Enoque era voltado para Deus. Era voltado para Deus. Deus, ele requer de nós um padrão de santidade.
Abra sua Bíblia, por favor, no capítulo 2 de Tito. Eu já vou fechar a minha fala. Capítulo 2 de Tito. Olha o que Paulo ele falou para esse moço. Capítulo 2 de Tito, versículo 11 em diante. Perdeu o sinal ali? Vamos ver aqui. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. A graça de Deus se manifestou já, mas Paulo ele fala que nós não devemos usar da graça para nos voltarmos às práticas do pecado. Não podemos dar ocasião ao pecado se prevalecendo que estamos, que estamos no tempo da graça. Tem pessoas que é muito cara de pau, ainda tem a coragem de dizer assim: estamos no tempo da graça, Deus perdoa. Estamos no tempo da graça, Deus perdoa. E parece que a igreja de Esmirna, se não me falha a memória, Jesus ele fala assim, aparece o anjo da igreja e fala: e deis-lhe tempo para que se arrependesse do seu erro, e não se arrependeram. Deis-lhe tempo. Então Deus ele está dando tempo de se consertar, Ele está dando tempo de viver em santidade, Ele está dando a oportunidade da pessoa rever os seus conceitos. Não adianta viver uma vida de mentira, porque Deus sabe. Ele tem os olhos como chama de fogo. Não adianta, não adianta. A Bíblia diz que Deus ele vê tudo, tudo está patente. Então, as pessoas elas pensam na verdade que estão enganando a Deus, vivendo uma vida de mentira, quando na verdade elas estão se autoludibriando. E Jeremias, num determinado momento da vida dele, ele foi colocado na porta do templo. Jeremias, se coloca na porta do templo. Jeremias ficou na porta do templo. E aqueles homens, aqueles sacerdotes, aquele povo daquela época entravam pelo templo, e Jeremias falava assim para eles: olha, vocês devem melhorar os vossos caminhos e as vossas obras. Vocês devem melhorar os vossos caminhos e as vossas obras, e não ficar se fiando em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse. Porque na verdade, o que estava acontecendo? O povo daquela época, no capítulo 7 de Jeremias, eles estavam vivendo de mentiras. É até triste falar isso, porque o próprio Deus, no capítulo 2, ele pergunta para Jeremias assim: Jeremias, o que esse povo viu em mim? Por que esse povo virou as costas para mim e não o rosto, me deixando a mim, que sou um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm águas? O que esse povo, que injustiça, Jeremias? Pergunta para eles, qual foi o tipo de injustiça que esse povo viu em mim? Sabe por quê? O povo praticava todo tipo de pecado lá fora, aí vinha para o templo com a cara de pau, pregando santidade, cantando, adorando ao Senhor, com a maior naturalidade. Usavam o templo como um amuleto, porque o templo de fato era santo. Só o sacerdote podia entrar no templo. O povo adorava ali no pátio. Então o povo ficava ali vivendo de mentiras.
E Jeremias está profetizando: vocês devem melhorar os vossos caminhos, vocês devem melhorar as vossas obras, e não ficar se fiando em palavras falsas, formalismo religioso, mentira. Pedro, ele está pedindo aqui um padrão de santidade. Pedro, ele requer um padrão de santidade porque foi uma pessoa que andou com Jesus. É aquele testemunho que João dá na sua primeira carta: os nossos olhos viram, as nossas mãos tocaram da palavra da vida. E Pedro, ele teve essa experiência, ele tocou, ele andou com Jesus, ele foi até ousado em pedir para poder andar sobre o mar com Jesus. Se é o Senhor, deixa eu andar contigo, pode vir, Pedro. Então Pedro, ele teve algo sobrenatural com Jesus. É por isso que ele tem essa autoridade, essa ousadia em pedir que o povo venha a viver um padrão de santidade, requerendo um padrão de santidade, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância. Passou, tempo passado. A Bíblia fala que Deus, ele perdoa o tempo da ignorância, porém traz agora momentos ou tempos de refrigério para a nossa vida. Então vamos voltar à prática do pecado? Não. Sede santo, porque eu sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Eu fico olhando às vezes pessoa, missionária Marleci, não julgando, mas observando e orando por essas pessoas. As pessoas falam a palavrão ou palavras torpes, de baixo calão que seja, com a maior naturalidade. E Paulo, ele fala assim, ó: não saia da vossa boca nenhuma palavra, que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for promover a edificação de uns para com os outros. E que a vossa palavra, parece que está em Efésios, a vossa palavra seja sempre boa, agradável e temperada com sal. As pessoas falam palavrão com a maior naturalidade, quando na balança de Deus uma palavra, um palavrão ou um homicídio pesa igual, porque Deus, ele é santo na sua essência, ele não muda. Por isso que ele falou: eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, filhos de Israel, não sois consumidos, porque eu não mudo. Então as pessoas falam palavrão, as pessoas agem de forma errada, louvado seja o nome do nosso Deus, mas pensam que Deus não está vendo. É como diz o filme: Deus não está morto. Sacerdote da época de Ezequiel, capítulo 8, fez o mesmo. Fez o buraco na parede, colocou lá a imagem de ciúme, e Deus pega Ezequiel pelos cabelos da cabeça e leva Ezequiel lá. Ezequiel, o que eles estão fazendo? Ó, colocando a imagem de ciúme na parede, me causando um ciúme, que é o ciúme de Deus, é o zelo que Ele tem para com as nossas vidas, é o cuidado, é a diligência de Deus para nós. Aí Deus pede, chama Ezequiel, fala: aqui Ezequiel, vou te botar ali, tu vai ver coisas piores do que essa ainda. Tem pior, Deus? Tem. Olha lá, 70 anciões adorando Talmuns, entre outros deuses, e adorando os astros do céu, astrologia dentro do templo. Pelo buraco da parede, Ezequiel viu isso. Tá vendo, Ezequiel, o que esse povo está fazendo? Me causando ciúme, porque eu tenho zelo pelo meu povo. Eles são propriedade particular minha, porque eu morri por esse povo. Embora não tenha se manifestado Cristo no Antigo Testamento, mas o próprio Cristo é o próprio Deus, porque Jesus falou que eu e o Pai somos um. Então estava lá pensando que Deus não está vendo. Aí eles falaram assim, sabe o quê? Fechando: o Senhor não nos vê, o Senhor encobriu o rosto de nós. A pessoa tem a cara de pau de viver uma vida de pecado, viver uma vida de mentira, viver uma vida totalmente equivocada, contra a palavra, contra aquilo que a Bíblia estabeleceu, e vem para o templo. Está em lugares pregando,
está em adultério. Chega final de ano, por exemplo, carnaval, está bebendo. Conheci uma pessoa que chegava o carnaval, pastor João, a pessoa pulava para o carnaval, ia lá para dançar, sambar. Quando acabava o carnaval, ela voltava para a igreja. Aquela coisa corriqueira. Todo ano de carnaval, que é normal, a pessoa ia lá, pulava carnaval. A pessoa não consegue criar raízes. Quando a Bíblia fala que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei ele medita de dia e de noite. E tem as suas raízes, está ali entre as águas. Ele está enraizado entre as águas. E ele vai passar a dar frutos de justiça na estação própria. E tudo quanto ele passar a fazer, ele vai prosperar. Mas quem anda com mentira, com falsidade, com farisaísmo, não prosperará, porque os ímpios, o Senhor conhece o caminho do justo, mas o dos pecadores, a Bíblia fala que eles perecerão. Então, eu quero deixar essa palavra nessa noite, que o Espírito Santo de Deus, ele continue a palestrar nos nossos corações, que nós de fato não venhamos, nós, Igreja do Senhor Jesus, de um modo geral, porque eu falo até para a mídia, a qual esse culto está sendo gravado, nós não venhamos viver uma vida de mentira, porque a qualquer momento a trombeta ela vai soar, e quem estiver vivendo uma vida de mentira vai ficar. Quem estiver vivendo uma vida de pecado vai ficar. Deus é santo na sua essência, e Ele sempre requis no passado e requer do seu povo um padrão de santidade para a glória do seu nome. E eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus.